Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Os irmãos estão estudando, nós estamos estudando Atos nos pequenos grupos. Tem sido uma bênção. Eu recebo vários comentários pelas mídias sociais. Nas conversas com os irmãos também a gente vê o poder da palavra de Deus e a forma como a palavra age na nossa vida e no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 1, é o final da terceira e última viagem missionária, né? Paulo fez a primeira, a segunda, e aqui ele está encerrando a terceira viagem missionária. Ele sai de Éfeso, passa pelas regiões da Grécia, Macedônia, e retorna, passando pelo mar Egeu, acerca de Chipre, chega na Fenícia, na cidade de Tiro, que hoje é o Líbano, sobe para a Síria, em Cesareia, e depois vai para Jerusalém. O alvo dele, no retorno da terceira viagem missionária, encerramento da terceira viagem missionária, o alvo dele é Jerusalém. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Naasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar.
A teologia bíblica, e às vezes quando eu leio a Bíblia, ela me encanta muito mais do que a teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, ela já segue um padrão lógico, ela tem uma metodologia filosófica que amarra, né? Então ela vem já bem num sistema, início, meio e fim, amarrado e fechado, e dificilmente você consegue fugir daquele sistema montado. E por isso nós temos divergências, né? Quem segue um sistema calvinista dificilmente concorda com quem segue um sistema teológico arminiano. Então a teologia sistemática, você já sabe de onde parte, se você tiver um pouquinho de inteligência e lógica, já sabe onde é que aquilo vai chegar. Mas a teologia bíblica ela é muito mais dinâmica. Ela é mais dinâmica e não tem as amarras metodológicas da teologia sistemática. E algumas coisas elas são sempre surpreendentes. E principalmente surpreendentes nessas manifestações e ações do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo ele é Deus, né? Eu falo retoricamente, porque todos sabemos, está acima de nós, não é propriedade de ninguém, não é propriedade da Igreja Batista Central. O Espírito Santo não é propriedade dos pentecostais, que acham que são proprietários do Espírito Santo. O Espírito Santo age em lugares que nós, crentes, achamos que ele não deveria agir. E ele age lá, porque ele é Deus, ele é Senhor, né? Ele é Deus, ele é Senhor, ele que estabelece o modo e a forma. Então, aí nós já tomamos uma rasteira, porque nós gostaríamos de entender e de metodologicamente também dominar as maneiras de agir, de manifestar, né, do Espírito Santo. Mas ele nos surpreende, como está escrito, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que muito antigamente era chamado de Atos do Espírito Santo. O primeiro ponto que me surpreende nessa narrativa é exatamente isso. O Espírito Santo traz para os irmãos, e através dos irmãos, uma revelação do futuro do apóstolo Paulo. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo se manifesta através da igreja, da comunidade, dos irmãos, e mostra com muita clareza o que ia acontecer na vida do apóstolo Paulo. O versículo 4 que nós lemos: chegando a Tiro, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, está lendo aí na sua Bíblia? O Espírito aí está com minúscula ou maiúscula? Então é o Espírito Santo. Eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque o bicho ia pegar. A situação ia ficar muito ruim para o apóstolo Paulo em Jerusalém. É o Espírito Santo que está revelando. E depois nós encontramos novamente aqui o profeta Ágabo, que não é a primeira vez que ele aparece no livro de Atos. Em Cesareia, capítulo 21, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo,
assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, a equipe ministerial de Paulo, como os irmãos daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nós temos aí esses irmãos movidos pelo Espírito Santo, a profecia de Ágabo, que descortinaram. Então, algumas coisas que eu gostaria que a gente ponderasse nelas. Primeiro, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um apóstolo que tem autoridade canônica, que os escritos dele nós consideramos como inspirados. Os escritos dele são sacralizados e nós consideramos como palavra de Deus. Nós estamos falando de um homem que tem intimidade com o Senhor. Estamos falando de um homem que tem a autoridade do Senhor sobre a vida dele. Mas mesmo assim, o Espírito Santo usa irmãos da comunidade para falar com Paulo e para revelar coisas que são reveladas, entendidas e compreendidas somente pelo Espírito Santo. Não é interessante isso? É interessante essa perspectiva de que o Espírito se manifesta através da comunidade. É interessante saber que o fato de que a igreja tem autoridade, tem liderança, mas que a autoridade e a liderança na vida desses líderes não é absoluta. E que nem sempre, humano que é, um líder vai enxergar todas as coisas da perspectiva espiritual e sobrenatural. E daí Deus usar irmãos como Ágabo e como irmãos da comunidade para revelar e para dizer o que vai acontecer. E Paulo entende que é o Espírito Santo. E ele tem certeza que é o Espírito Santo falando através daqueles irmãos. E o que o Espírito Santo revela é: em Jerusalém te aguarda sofrimento, prisão e sofrimento. Eu fiquei lendo esse texto, hoje pela manhã e já vinha pensando nele. Na nossa perspectiva dos dias atuais, se sou eu no lugar do apóstolo Paulo, vou colocar eu, não vou nem falar você, se sou eu no lugar do apóstolo Paulo, e o irmão que eu tenho aquela confiança de que ele é um instrumento de Deus, chega para mim e fala: Pastor Jesus, não vai para Goiânia não, porque se você for, o bicho vai pegar. Eu, aleluia, glória a Deus. É livramento. O Senhor está me livrando, não é? Por que eu digo, aleluia, glória a Deus, é livramento, o Senhor está me livrando? E por que eu não iria para Goiânia? Se fosse eu, por que eu não iria para Jerusalém? Se tivesse uma revelação dessa, para mim, para nós, nos dias atuais, nós a receberíamos como uma revelação de livramento da parte de Deus. Deus está me livrando, Deus está me protegendo. Então, eu não vou para Jerusalém. É por isso que eu gosto da teologia bíblica, que ela rompe as estruturas encaixotadas da lógica da teologia sistemática. Por que eu não iria para Jerusalém? E por que Paulo diz, não, eu vou para Jerusalém? Não é. Eu posso ter a mesma, mesmo entendimento. Por quê?
Porque que se fosse uma revelação dessa para nós hoje, eu diria, é um livramento. Não vou para Jerusalém. E por que que Paulo, recebendo a revelação, sabendo que é revelação da parte de Deus, por que que ele diz, eu vou para Jerusalém? Irmãos, é uma questão de perspectiva e de motivação. Nós nos relacionamos com Deus, hoje, eu digo, a partir de mim, a nossa relação com Deus, não é eu servindo a Deus. A minha relação com Deus é sempre pensar em Deus como alguém que vai sempre me fazer o bem, da minha perspectiva, e sempre vai me livrar. Então, nós estabelecemos uma forma de nos relacionar com Deus. E a nossa forma de relacionar com Deus, ela é autocentrada. É baseada em nós e na nossa vontade. E a forma de Paulo se relacionar com Deus é baseada não nele, não na vontade dele, não na vida dele, mas na vida do Senhor, na vontade do Senhor, no propósito do Senhor e na realização da obra do Senhor. A diferença, então, é que a nossa principal motivação é a nossa preservação. É a preservação da nossa vida, é o nosso bem-estar. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente Atos dos Apóstolos, e comparamos com os dias atuais da igreja, houve uma mudança de perspectiva. Quando nós lemos a oração que eles fizeram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, cheios do Espírito Santo, e olhamos para as nossas orações hoje, nós vemos que a coisa mudou. Houve uma mudança e uma inversão. Mas como os aspectos aparentes permaneceram, nós fomos iludidos. E não percebemos que houve uma mudança de motivação, de sentimento e de valores. Na relação deles com Deus, quando nós olhamos aqui em Atos dos Apóstolos, era uma relação cristocêntrica, teocêntrica. Quando eles foram presos, saíram da cadeia, se reuniram para orar, a oração foi: seja feita a sua vontade. O Senhor nos julgou dignos de sofrer pelo nome de Jesus. O Senhor julgou-nos dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Jesus era o centro. A oração é cristocêntrica. A busca de Deus é pela vontade de Deus e por Deus mesmo. A motivação da oração e da busca de Deus não é o meu bem-estar. Não é para que as coisas concorram do jeito que eu quero e da forma como eu gostaria que fosse, mas é para que elas concorressem da forma como Deus desejasse para a glória de Deus. Vocês conseguem perceber? Então, essa é a mudança. E qual que é a sutileza da mudança? É o que eu falei para vocês. O aparente permaneceu. A comunidade permaneceu, a Bíblia permaneceu, as reuniões permaneceram, o templo permaneceu, e por causa desse aparente, nós não nos apercebemos que o coração mudou, que internamente a coisa se modificou. Então, os irmãos chegam para Paulo, lhe traz uma revelação. Paulo, pelo amor de Deus, não vai para Jerusalém. O Espírito Santo está revelando que em Jerusalém te aguarda prisão e sofrimento. Aí chega Ágabo, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, amarra os pés e diz: olha, o Espírito Santo diz claramente
Os judeus vão fazer assim com o dono desse cinto. Aí os irmãos começaram a chorar. Paulo, por favor, Paulo, não vá para Jerusalém. A resposta de Paulo revela quem é Jesus para ele. A resposta dele aos irmãos revela o que Jesus significa para ele. E a resposta de Paulo, os irmãos sabem muito bem, né? Nós lemos ela. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Então, ele respondeu. A resposta de Paulo revela quem é Jesus para ele. Que fazei chorando e quebrantando o meu coração? Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O centro da vida de Paulo, a razão dele existir, era Jesus. Sua vida só tinha sentido se fosse vivida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Sua vida só valia a pena ser vivida se fosse para cumprir através dela a vontade do Senhor Jesus. Paulo fez de Jesus o centro da sua vida e da sua existência. Ele tinha a possibilidade, irmãos, de não ir para Jerusalém. Ele poderia entender como nós. Já que eu vou ser preso, eu posso ficar livre e servir mais. Mas ele entendia propósito, vontade, entrega. A resposta de Paulo revela quem Jesus é para ele. Paulo estava disposto não apenas a sofrer, mas até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Porque Jesus era a grande pérola, a coisa mais importante que ele tinha na vida. A coisa mais importante que ele encontrou na existência dele foi o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas, é um pouco da biografia de Paulo, né? Em Gálatas, os capítulos 1 e 2, ele fala um pouco da sua biografia. Gálatas capítulo 2, versículos 19. 2:19, 20 e 21. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quem é Jesus para Paulo? O que significa Jesus para o apóstolo Paulo? Estou pronto não só para ser preso, mas até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Gálatas 2:19. Porque eu, isso é Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de quê? A fim de viver para Deus. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então, Paulo está dizendo assim, mais ou menos assim, irmãos, vocês estão olhando aqui, vocês estão vendo uma carcaça de Paulo, mas é só a carcaça, quem vive aqui é Jesus. Amém? Esse
Paulo que vocês veem morreu. Esse morreu. Quem vive aqui é Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh. Eu lendo, eu digo para vocês, e posso dizer porque Deus é minha testemunha, nas minhas meditações hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu tive que dobrar os meus joelhos, irmãos, eu confesso para vocês, e tive que pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu entendo, eu compreendo, mas não vivo isso aí. Eu queria viver o que eu compreendo. Eu queria desfrutar da graça de poder dizer e viver de acordo com o entendimento que o Senhor tem me dado. O Senhor tem me dado um entendimento e uma compreensão profunda sobre essas coisas, mas eu precisava, Senhor, viver dessa mesma forma. A centralidade de Jesus. Muitas pessoas entregaram as suas vidas por muitas causas. Causas boas, causas interessantes. Alguns brigam por suas causas, mas Paulo está dizendo, a minha causa se chama Jesus Cristo. A causa da minha vida é o Senhor Jesus. Eu me lembro que eu compartilhei com vocês aqui uma vez, e até por convivência com a cultura, eu ficava muito intrigado com essa facilidade que o japonês e os samurais tinham de tirar a própria vida. Eu falei, gente, mas na minha cabeça ocidental, né? Na minha cabeça ocidental, a vida humana é o bem último. Na minha cabeça ocidental, a coisa mais valiosa, mais preciosa, mais digna de ser protegida é a vida humana. E como é que um samurai tira a própria vida? Aí eu fui entender que para o samurai, o bem último, a causa última da existência não é a vida, mas é a honra. Então, ele prefere morrer do que viver desonrado, porque a honra é a coisa mais importante para ele. Entre morrer e viver desonrado, eu me mato, porque só tem sentido viver se eu viver uma vida honrada, porque a honra é o bem último. Para Paulo, o bem último não é a sua honra. Para Paulo, o bem último é a honra de Jesus. Para Paulo, o bem último da sua existência não é a sua própria vida, como não era para o samurai, mas também não é a sua própria honra, é a honra do seu Senhor Jesus. Então, entre viver para não honrar Jesus, entre viver e viver para mim mesmo, essa vida não vale a pena. A vida que vale a pena, está dizendo ele, é viver honrando Jesus e glorificando Jesus. Ele é o bem último da minha existência. E me lembro que falei para vocês também a Odisseia, né? Ulisses, quando chega na ilha e é atraído por aquela feiticeira que se apaixona por ele, e ele preparando para ir embora, quer voltar para casa, encontrar com a família, e a feiticeira lhe diz, fica comigo que eu te darei a vida eterna. E a resposta dele foi qual? Eu prefiro morrer ao lado da pessoa certa do que ter eternidade ao lado da pessoa errada. O que nós chamamos isso? Dignidade, honra, certo e errado. Ele tem
ele tem princípios, ele tem valores. É o Sócrates que, diante de um julgamento desonesto, diante de um julgamento armado para condená-lo, e no momento da condenação eles lhes fazem uma proposta: se você se calar e sair de Atenas, nós não te condenamos à morte. E a resposta dele foi: se for para eu parar de falar a verdade, de buscar a verdade, de falar a verdade, eu prefiro a morte. O bem último para ele era encontrar a verdade, era pensar, era proclamar a verdade. E se lhe roubassem, se lhe tirassem isso, ele preferia morrer. E o que Paulo está dizendo em outras palavras, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Se for para me tirar a alegria de servir Jesus, se for para me roubar a alegria de honrar ao Senhor Jesus, para viver uma vida boa, em paz, engordando pacificamente, mas não honrando o meu Senhor, eu prefiro a morte. Porque para mim, Paulo está dizendo, a minha vida só tem sentido se ela for vivida no Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Se para o samurai o sentido da existência dele é a honra, para Paulo o sentido da vida dele é Cristo. Se para Sócrates o sentido da vida dele é a filosofia, para Paulo o sentido da vida dele é Jesus. Se para Ulisses o sentido da vida dele é voltar para a família, é ter a família, para Paulo, acima da família, o sentido da vida dele é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus era o fim último da existência de Paulo. Ele fez de Jesus o centro da sua existência. Vamos ler também Filipenses capítulo 3. Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Esse é o verdadeiro caráter cristão. Esse é o verdadeiro caráter cristão. Esse é o verdadeiro chamado cristão. Por isso que hoje eu me pus de joelho e falei: Senhor, eu ainda tenho muitas milhas para caminhar. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11, se você puder acompanhar a leitura, é Paulo. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Alguns comentaristas, né, e mais à frente vai aparecer, o que para mim era lucro, considerei como esterco por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda, considero tudo como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém?
O que Paulo está considerando como perda? O que ele está considerando como refúgio? Se você ler o contexto aqui, você vai descobrir. Primeiro, a sua ascendência judaica. Se você buscar todas as minhas gerações, você vai chegar lá no pai Abraão. Eu sou filho de Abraão, filho legítimo. Eu sou descendente de Abraão. Mas isso não é nada comparado com a sublimidade de Jesus Cristo. O que me enchia de orgulho, o que me enchia de vaidade, o que me dava sentido para a existência, de peito aberto, dizer, sou filho legítimo, descendente do chamado de Deus, o pai da fé, Abraão, isso para mim hoje não vale absolutamente nada, é merda, é esterco, comparado com o que eu ganhei em Jesus Cristo. O que mais que Paulo considera como esterco? A sua vida acadêmica, a sua formação. Paulo é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Até incrédulos reconhecem isso. A inteligência, o brilhantismo, o intelecto brilhante que é. E Paulo fala, eu considero tudo isso como esterco. Quando eu olho para a graça de Jesus, quando eu olho por tudo que eu encontrei, quando eu olho para tudo que Deus me deu em Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, vale alguma coisa quando comparado com a sublimidade de Cristo. O que mais que Paulo perdeu? Alguns dizem que Paulo era casado. E a gente não sabe se ele ficou viúvo ou se ele foi rejeitado pela família quando se converteu a Jesus. Pode ser. Paulo, segundo alguns comentaristas, ele tinha de tudo para ser o principal líder religioso da Judéia. Um lugar que lugar de muito poder, de muita honra, de domínio, de visibilidade. Ele abriu mão de tudo isso por causa de Jesus. Então é por isso que Paulo está dizendo, gente, o que vocês estão quebrantando meu coração, me fazendo chorar? Eu achei a grande pérola. Eu encontrei o sentido da vida. Eu encontrei a razão do existir. Eu encontrei a resposta de Deus que a lei não me deu. Eu encontrei a graça de Deus, eu encontrei a vida de Deus, que a lei, que a minha justiça própria, que a religião não me deu. Eu encontrei Jesus. Eu tenho Jesus. Se eu for para Jerusalém e eles me prenderem, vão me prender por causa de Jesus. Não é porque eu sou um malfeitor, não é porque eu roubo, não é porque deixei de pagar meus impostos, não é porque deixei de pagar alguém que a justiça vai me alcançar e me prender, mas vai me prender por causa de Jesus, e por causa de Jesus eu estou disposto não apenas a ser preso, mas até morrer. Porque quem está em Jesus, quem foi encontrado por Jesus, bebeu uma água que nunca mais vai ter sede. Não precisa ficar correndo, buscando, esperando, querendo, desejando, porque já encontrou, já achou.
já está pleno. Não é verdade, irmãos? Aí a gente vê essa determinação, essa perseverança, né, a partir dessa motivação. Barclay fala: a simples determinação de Paulo de prosseguir, não importa o que esperava adiante, nada podia ter sido mais definido que a advertência dos discípulos em Tiro e de Agbo em Cesareia, mas nada podia desanimar a Paulo, nem fazê-lo voltar atrás no caminho que tinha escolhido. Viesse o que viesse, Paulo partia sempre para a frente. Durante um dos cercos na Guerra Civil Espanhola, alguns soldados que pertenciam a uma das guarnições quiseram render-se, enquanto que um de seus companheiros mais valentes disse: prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Paulo era assim, né? Eu prefiro morrer honrando a Jesus e demonstrando a todos quem é Jesus para mim, do que deixar de ir para Jerusalém. Amém? Vamos orar? E eu gostaria muito que nós pensássemos nessa manhã: quem é Jesus? Quem tem sido Jesus para nós?